Meu nome é César Tadeu Ronque Júnior, eu sou filho de César Tadeu Ronque e da imigrante espanhola Maria de la Concepción Montalto Ronque. Em 1879 foi criado o núcleo colonial Castelo. No início de janeiro chegaram as primeiras famílias de imigrante aqui na região, com a construção de várias casas, né? Também não só famílias italianas também colonizaram aqui a seção araguaia. Nós tivemos famílias de portugueses, famílias de origem polonesa, família origem francesa, família de espanhóis, né? Nós tivemos a primeira fábrica de cerveja aqui de Araguaia, que foi fundada em 1908, de João Serra, né? Que foi, ele era, a sua esposa foi a segunda professora de Araguaia, se chamava Idália Pessoa Serra. Ela deu aula aqui na escola de Araguaia. A escola de Araguaia ela foi inaugurada, o Grupo Escolar Araguaiense, em 1907. Quem colocou o nome Araguaia foi o diretor do Núcleo Colonial Castelo, que se chamava Joaquim Adolfo Pinto Paca. Ele que veio demarcar os lotes, juntamente com a sua equipe, os lotes dos primeiros imigrantes. E ele fez uma homenagem ao rio Araguaia e colocou o nome do córrego que cortava então o local aqui de Araguaia Mirim. E através do Araguaia Mirim, né, com a construção da estrada de ferro, né, a família Lorenzoni colocou o nome daqui no povoado de Bela Araguaia. Araguaia passou a povoação em 21 de dezembro de 1900 e a vila em 1938. O time de futebol aqui da comunidade de Araguaia era uma das principais diversões dos imigrantes e de seus filhos, né? Juntamente com a bola de massa, né, baralho, né? O time de Araguaia foi fundado em 1918, né? E em 1923 fez uma importante partida com o Esporte Clube Campinho aqui em Araguaia, na qual o Campinho saiu vencedor por 4-2. Foi a primeira partida da história do time de Campinho, né? Então o time de Araguaia também faz parte da história do Esporte Clube Campinho. Ela foi construída em 1886, né? E na construção da igreja aconteceu um trágico acidente. Morreu um imigrante que se chamava Marco Celante. Os imigrantes italianos, eles não tinham o domínio de fazer derrubada de grandes árvores. Então, eles foram derrubar a madeira para construir a igreja e caiu uma árvore em cima desse imigrante que se chamava Marco Celante, que infelizmente ele veio a falecer. Ele foi o doador do terreno da primeira igreja, que infelizmente em 1898 ela pegou fogo, né? E aí Araguaia se decidiu construir uma segunda igreja. Essa segunda igreja ela foi construída no terreno de Fioravante Andrea Lorenzoni. Essa segunda igreja ela foi inaugurada em 1912. Uma coisa interessante dessa segunda igreja, que as telhas dela vieram de Marseille, na França. E também o padroeiro São Miguel Arcanjo, que a imagem de São Miguel ela foi doada pelos ingleses da Leopoldina Hayward. Essa devoção a São Miguel ela veio justamente de cultura de Porto-Enigo, na Itália, e foi trazida pelos primeiros imigrantes, pelas primeiras famílias que colonizaram aqui em Araguaia, que foram as famílias Del Pulpo, Canal, Lorenzoni, Bravin, Fregona, Denadai, Colli, Scarpati,
dentre outras. Também, como eu falei, a questão das etnias, né, nós tivemos famílias de portugueses que colonizaram aqui em Araguaia, como a família de José Pinto Ribeiro, Samuel Rosa. Tivemos também descendentes de poloneses, como Francisco Kaniski, que foi o primeiro prefeito morador da vila. Inclusive tem a Casa Rosa, que foi ele que construiu por volta de 1902. Em 27 de junho de 1910, Araguaia passou por aqui o vagão presidencial com o presidente Nilo Peçanha. E o prefeito, na época que se chamava presidente municipal, era Francisco Kaniski, que ele era o prefeito do município, então, na época, Santa Isabel. E depois se transformou, depois de 1921, em Domingos Martins. O Francisco Kaniski, ele era casado com uma descendente de franceses, que era a família Pienot, né, que era a família tradicional lá da vila de Santa Isabel. E também tivemos aqui a família Rambinski, aqui no Rio das Pedras, né, que eles também colonizaram aqui e eram descendentes também, eram poloneses, né? Eles colonizaram aqui o Rio das Pedras, que pertence a Araguaia. Tropas, né, de várias localidades vinham aqui trazer suas mercadorias, farinha, feijão, né? Afonso Cláudio, Venda Nova do Imigrante, Vitor Hugo, outras localidades vinham na tropa e aqui era embarcado de trem, né, até 1910 para Vitória e depois de 1910 até para o Rio de Janeiro, né? Através do juiz de paz aqui, que era Carlos Ronque, como tinha muita cobra aqui na região, ele foi a São Paulo e conseguiu fazer uma parceria com o Instituto Butantan. A vila de Araguaia se tornou a segunda vila do Brasil que mandou mais cobra para o Instituto Butantan. E através do Instituto Butantan, o Carlos Ronque mandava as cobras de trem, né? Foi feita essa parceria, a Leopoldina não cobrava nada, e eles mandavam o soro antiofídico para cá, e isso conseguiu salvar muitas vidas dos imigrantes aqui e dos seus filhos, porque tinha muita cobra aqui na região. Então, assim, essa parceria com o Instituto Butantan ajudou também muito a vila de Araguaia. Um dos primeiros médicos aqui foi o Dr. Aguinaldo, foi médico aqui. Nós tivemos também vários farmacêuticos práticos aqui da vila, né? Que o Dr. Coronel Barbeta, que era um ajudante de ordens do governador do estado, e com a Revolução de 30, ele veio morar aqui em Araguaia. Tivemos também Antenor dos Santos Braga, também, que morou aqui em Araguaia, que depois ele se mudou para Marechal Floriano. A fábrica de cerveja, ela foi da família Serrat, né, de 1908 a 1912. Depois, o João Serrat, ele fez uma sociedade com a família Franzotti, com Luiz Franzotti, que era casado com a Bourguignon, né? Luiz Franzotti ficou com essa fábrica até 1915 e depois eles venderam essa fábrica para Francisco Rosa, que era filho do Samuel Rosa, né? E esse Francisco Rosa, ele fez uma sociedade em 1918 com João Asturiano, que era um carioca, que ele veio para ser oficial de registro civil aqui de Araguaia. Depois, né, aí o Francisco Rosa e o João Asturiano, eles, além da fábrica de cerveja, eles também montaram uma fábrica de refrigerante aqui em Araguaia e também uma fábrica de bebidas e também uma fábrica de pipoca açucarada. E eles, depois, o João Asturiano foi embora, desfizeram a sociedade e venderam essa fábrica, né, essas fábrica de cerveja, de refrigerante, para o João Horácio Costa. Ele foi o último proprietário da fábrica de cerveja e fábrica de refrigerante, que foi até a década de 30. Em relação à fábrica, nós podemos também falar sobre a fábrica de ferramentas LP, que é uma das mais antigas do Espírito Santo. Ela foi iniciada em Matilde, em 1903, e veio aqui para Araguaia em 1917.
mais precisamente para a Fazenda Perim, aqui em São Bento de Araguaia. Né? E até hoje essa fábrica funciona aqui em Araguaia, gerando muito emprego, né? E levando o nome de Araguaia para todo o Brasil. Os primeiros comerciantes aqui, nós podemos citar, nós tivemos a família Lorenzoni, né, que teve o primeiro comércio, e depois tivemos uma família de portugueses, a família Guedes, no qual o genro deles é o Ricardo Leite de Assis, tinha um bom comércio aqui em Araguaia, ele era também comprador de café. Né? Tivemos o engenheiro da Estrada de Ferro, né, que era a Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo, antes de ser Estrada Leopoldina, né? Ela foi privatizada em 1907. Né? O Aprígio Freire, ele tinha um bom comércio aqui em Araguaia também, foi um dos primeiros comerciantes aqui. A família Perim, na qual eles tinham um hotel também aqui em Araguaia, Luiz Perim e Vitório Perim. E a minha família, que é a família Ronque, também tinha um bom comércio aqui, na qual eles tinham padaria, mexiam com sapataria, selaria. Né? Eles iniciaram aqui em 1924 com o comércio. Né? Caratingas, um dos Caratingas era apaixonado pela minha bisavó e ele queria roubar ela. Né? E ele chegou a ameaçar de morte o meu bisavô, né, que namorava com ela. E na época, um fato interessante, o cunhado do meu bisavô, ele era um nortista e ele era subdelegado aqui, né? E ele tinha fama meio de bravo, né? Inclusive ele roubou minha tia bisavó para casar, né? E ele chegou para o Caratinga e com uma garrucha muito bonita, né? Aí o Caratinga falou para ele assim: seu Antônio, deixa eu ver essa garrucha bonita que o senhor tem, né? Todo educado. Aí o seu Antônio deu a garrucha pro Caratinga. Aí o Caratinga falou bem assim: seu Antônio, infelizmente o senhor vai morrer agora. O Caratinga jogou as garruchas em cima do Antônio Ferreira, que era o delegado aqui, o subdelegado. Só que o Caratinga não esperava que o Antônio Ferreira ele não estava com uma garrucha, ele estava com 3. Ele tirou 2 garruchas que estavam na calça dele e apontou as 2 para o Caratinga. Aí ele falou para o Caratinga: quem atirar primeiro vai levar vantagem. O Caratinga, com medo da fama de bom atirador que o Antônio tinha, né, falou assim: não, pode, eu não vou te matar não, Antônio. Aí o Antônio falou assim: olha, mas eu não quero que você ameace mais meu cunhado, né? E também não perturbe mais a paz em Araguaia. Você está perturbando muito as pessoas, né? O Caratinga, como que eles chegaram aqui? Em Santo Antônio, na igrejinha de Santo Antônio, existia uma casa abandonada da família Batistella. Eles vieram lá de Caratinga, de Minas Gerais. Eles acharam essa casa abandonada e entraram dentro da casa. Né? E a fama deles correu, eles tinham uma fama meio de bravo, né? A fama correu o município. Uma coisa interessante, que o prefeito da época, né? O prefeito na época que era de Santa Isabel, gostava muito de andar com capanga. E o prefeito nomeou eles fiscal aqui do distrito. Aí você imagina que poder que o prefeito deu para eles. É tudo que eles queriam. Então, eles aproveitaram esse título, essa nomeação de fiscal da prefeitura e começaram a fazer desordens, né? Entrar na propriedade dos outros, né? Fazer um monte de bagunça. Mas tem outro fato interessante também, que a minha bisavó me contou, que era relacionada a uma cerca, né? Da família Busato, aqui no Rio das Pedras. Tinha uma estrada, né, que passava, todo mundo passava com as tropas, né, principalmente para pegar café. Aí essa família foi e fez a estrada, meteu a cerca de arame farpado sempre dentro da estrada. Aí o que acontecia? Quando os burros passavam com as tropas com café pendurado, rasgava o saco de café. E aí o Caratinga foi lá, né, e falou com o pessoal: ó, eu acho melhor vocês mudar essa cerca de lugar, que essa cerca está dando problema. E aí o Busato, com medo,
né, foi e mudou a cerca de lugar e nunca mais. Aí foi uma das coisas boas também que o Caratinga fez, porque as pessoas tinham muito medo deles, né? E infelizmente também eles acabaram matando, né, um soldado aqui de Araguaia. E aí veio um pelotão lá de Vitória, né? Eles foram. Houve uma troca de tiros muito grande, né? E aí só sobrou uma filha deles, uma nenenzinha. E aí o polícia perguntou à filha dele como é que estava o pai dela. Ela falou, não, o papai está na cama, não está muito bom. Aí disse que o policial falou bem assim, não, eu tenho um remédio bom para ele. Que ele vai melhorar logo, ele vai sarar logo. Aí tiraram, ele já tinha alguns da família mortos, né, que foram para de fuzil, né, que a polícia tirou de fuzil. Botaram ele num barranco e fuzilaram. A garotinha viu ele ser fuzilado. E eles foram enterrados ali em Santo Antônio sem caixão. Tudo um em cima do outro, na mesma cova. E até hoje lá em Santo Antônio ainda tem a cruz, o local que eles foram enterrados. E a cruz difere das outras cruzes, né? Eles estão em sentido contrário. As cruzes estão viradas para o pôr do sol e a cruz deles não tá ao contrário. Então, né? É uma tradição italiana que, né, os hereges ficavam a cruz era em posições diferentes dentro do cemitério, entendeu? Mas assim, a história do Caratinga tem várias versões, né, que as pessoas antigas da época contavam. Mas essas histórias eu estou lembrando, foram as histórias que a minha bisavó, né, que vivenciou eles e tudo. E minha bisavó sempre falava que ele respeitava muito o pai dela, né? Que se chamava Eugênio Borgo. Fundada em 1891. Tem uma imigrante lá que a sepultura dela, ela é de pedra. É uma sepultura diferente das outras, né? E diz que quem fez essa sepultura foi uma pessoa que era apaixonado por ela. E os mais antigos falavam que ela tinha um caso com essa pessoa. E o que ela fazia? Então, quando o marido não estava em casa, ela botava uma coxa de uma determinada cor na janela para a pessoa saber quando o marido estava em casa ou não. É uma história que as pessoas antigas comentam, né? Então, essa imigrante, ela teve o túmulo todo feito de pedra, né? Está sepultado lá em Santo Antônio. E é um túmulo diferenciado dos outros túmulos. Saiu daqui vários políticos famosos aqui no Espírito Santo. Nós tivemos aqui o Paulo Lorenzoni, que nasceu aqui, né, que foi deputado estadual 4 mandatos, foi prefeito 4 mandatos. Tivemos o Argeu Reginaldo Lorenzoni, que nasceu aqui também, que foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado estadual, foi candidato a vice-governador, né, foi prefeito de Santa Teresa, também ele nasceu aqui em Araguaia. Nós tivemos o Honório Regiane, que foi deputado estadual e foi vice-prefeito de Cariacica, vereador por Cariacica, né, e tivemos passagem de alguns políticos importantes que moraram aqui na região, como Pio Ramos, né, que morou ali em Rio Fundo, ele foi deputado também, vários mandatos, foi vereador também. O presidente da Assembleia Legislativa, o filho do Afonso Cláudio, também teve um comércio aqui em Araguaia, Alarico de Freitas. O Rafael Ronck, ele tinha um cinema na casa dele, né, que hoje é a Casa da Margarida. Ainda a gente está tentando trazer para cá o equipamento do cinema, né? E nós temos aqui também, ele era fotógrafo, né? Ele era fotógrafo, então ele que tirava foto da maioria das cerimônias, eventos aqui da vila, né? Nós tivemos aqui também um padre, o Dorico Malvino, que é um padre que veio de Turim, na Itália, né? Esse padre que vendeu a máquina fotográfica para o Rafael Ronck, né? Ele trouxe bastante, ele era um padre, ele era pintor também, trouxe bastante cultura aqui para a vila, né, na época. As pessoas que estavam enfermas, principalmente os tuberculosos, eles iam se tratar aqui em Araguaia. Eles alugavam casas aqui porque o clima era propício. Várias famílias, né, vieram morar aqui em Araguaia. Algumas pessoas melhoraram, outras, né, acabaram
falecendo aqui na vila. A festa da laranja, que foi uma festa tradicional. Araguaia já foi, na época, era o segundo produtor do estado do Espírito Santo, né? Foi uma festa muito bacana, vinham paraquedistas, né? Então, assim, o trem vinha lotado, né? Muito bacana mesmo. E hoje nós temos o Encontro da Cultura Italiana, que é a principal festa que acontece em todo o primeiro final de semana de agosto aqui na Vila de Araguaia. Nós tivemos também aqui uma coisa bacana que passou no Fantástico, eu me recordo, eu era criança, mas me recordo bem, foi um casamento do trem, uma coisa muito bacana. Na época passou no Fantástico da Globo, foi uma coisa bacana. A gente nunca tinha visto aqui um casamento no trem, né? O pessoal veio de trem e foi uma festa bacana aqui na estação. É uma coisa, eu era criança, mas eu lembro que foi o comentário da época, né? A gente estava vendo aquilo ali. Nós tínhamos também aqui em Araguaia a Paixão e Morte de Cristo, que era um evento também muito importante, assim, que dava muita gente aqui na vila, né? A minha mãe também foi uma das desejadoras, começou em 1972, aí depois prosseguiu, né? Ela juntamente com o tio Jaco Borgo, com o Milton Guimarães, eles faziam essa encenação, né? Esse teatro. E através desse teatro aqui de Araguaia, que Santa Isabel, o pessoal de Santa Isabel veio aqui e começaram a fazer em Santa Isabel. Então aqui, Araguaia na época foi um pioneiro nessa questão do teatro da Paixão e Morte de Cristo, que infelizmente, né, hoje não existe mais. Nós temos aqui no museu uma cadena que era da minha tetravó, né, que foi da família Lorenzoni, que quando eles chegaram aqui, para eles se alimentarem, ela pendurava na árvore, né, e o caldeirão fazia as refeições, até ali a cadena, veio da Itália. E os italianos, eles faziam a polenta sempre cortada na linha, né. Uma coisa interessante que os imigrantes aqui, que eles herdaram, né, dos indígenas, foi a questão do desmatamento, né, o controle das queimadas nas matas, né. E uma coisa, a farinha, né, a farinha, os imigrantes quando chegaram aqui acharam que era queijo ralado. E aí, quando acaba, botaram na boca, cuspiram, viram que era farinha. Eles acharam que era queijo ralado, mas não era queijo ralado. Porque na Itália, os italianos estavam acostumados com queijo, né. E também a questão das plantas medicinais também, isso foi herdado dos indígenas, né. Araguaia pertenceu ao Alfredo Chaves até 1900, né. E metade de Araguaia pertenceu ao Alfredo Chaves até 1938. Aqui na estação ainda tem um marco ali divisor. Metade de Araguaia era Santa Isabel e a outra metade era Alfredo Chaves. Falando dos indígenas, aqui a região aqui era os puris coroados, né? Que era eles que dominavam a região. Inclusive aqui perto em Batatal foi achado uma machadinha, né? Nós temos perto, em Caco de Pote também foi achado restos de cerâmica, né? Então a região nós tínhamos os índios puris coroados que dominavam essa região aqui. Os italianos, eles vieram, a maioria, para substituir a mão de obra escrava. Mas quando os primeiros chegavam aqui na região, ainda existia a escravidão. Só que os imigrantes não podiam ter escravos, mas os brasileiros tinham escravos. Igual Alfredo Chaves, que era a sede do município, né? As famílias do Augusto Álvares e Silva, que foi o primeiro a chegar em Alfredo Chaves, que o pessoal chamava ele de Quatinga, ele tinha vários escravos. Não só eles, né? Outros também, comerciantes de Alfredo Chaves também tinham. Nós temos aqui em Araguaia um atrativo turístico, né, hoje, que é a Bomba Texaco ali, né? A Bomba Texaco, ela é de 1961, ela era do meu bisavô, né, Giacomo Ronchi, ele era sócio com mais 2 irmãos, que era J. Ronchi e irmãos, né? A firma era Carlos, Rafael e Giacomo, e depois passou para o seu filho, Wilton Ronchi, que fez sociedade com meu avô, né? Que aí a firma passou para eles, era H. Ronchi e irmãos, né? E aquela fábrica, aquela bomba, ela abasteceu, né, muitos anos aqui os veículos aqui da vila e da redondeza também, né? As pessoas vinham abastecer. Então é um importante atrativo histórico, né, e aqui da nossa vila de Araguaia. Se eu não me engano, tem 2 bombas dessas no Espírito Santo. Tem uma lá em Afonso Cláudio,
a entrada de Afonso Cláudio, e aquela bomba ali. Um fato curioso daquela bomba, eu era criança, o seu Camilo Collor teve aqui em Araguaia, e ele tentou comprar aquela bomba do meu tio, que era vivo, e do meu avô, né? E ele ofereceu 2 carros zeros para eles e mais uma quantia em dinheiro. Aí meu avô e meu tio, assim, eu assim agradeço muito a eles, que eles foram sábios na época, né? E não venderam para o Camilo Collor a bomba. Eles emprestaram ela para o Camilo para São Paulo. Ela foi para São Paulo para uma exposição. O Camilo Collor restaurou-la todinha, né? Levou-la para São Paulo e depois o Camilo devolveu a bomba toda restaurada e ela está até os dias atuais. Assim, eu agradeço muito, como eu falei, a meu avô e meu tio por não ter desfeito, né, vendido essa bomba, que se tivesse vendido, nós teríamos perdido essa importante herança da história aqui do nosso município. A estação de Araguaia foi inaugurada em 15 de março de 1902. Uma coisa interessante da nossa estação, que os tijolos vieram da Inglaterra, a madeira veio do Mar Báltico e as telhas vieram de Marseille, na França. Então era toda importada. E as pedras foram os espanhóis que fizeram. Não só as pedras da estação, da plataforma da estação, mas todos os pontilhões aqui foi mão de obra espanhola, porque os espanhóis eles eram exímios escultores em pedra. Uma herança que nós temos também dos ingleses, né, foram as carteiras aqui da primeira escola de Araguaia, que estão aqui até hoje, New Oxford, né, as vendas da Inglaterra. Essas carteiras são datadas de 1907. Foi um presente dos ingleses, né, para o Grupo Escolar Araguaense, fundado em 1907, né, que foi a primeira escola do estado a funcionar aqui na vila. Anteriormente, os imigrantes tinham aula com um agente da estação, né? O nome dele era Aristóteles Balestrello, é lá de Viana. Nos escritos, eu ganhei uns escritos do meu tio bisavô, né, e ele escreveu isso aí, que ele estudava aqui em Araguaia em 1904, e a família pagava, né, não só ele, como outros filhos de imigrantes, né, para o balestreiro dar aula para esses filhos de imigrantes, né. Aí, a partir de 1907, nós tivemos a primeira escola da nossa comunidade aqui. Eu quero aqui parabenizar, né, o prefeito municipal, João Carlos Lorenzoni, por estar fazendo esse documentário, que isso vai ficar para a posteridade, né, para estar não deixando morrer a história, né, a cultura de nosso município, a secretária de Turismo e Cultura, né, Maria Gorete Pinto Guerarte, né, e toda a equipe que está aqui filmando, aqui, participando, a Sônia Werneck está aqui, né, participando desse documentário, que com certeza esse documentário vai trazer muitos frutos para o nosso município, como eu falei, vai ficar para a posteridade, para as futuras gerações, né, saberem como é que foi a vida dos nossos antepassados, né?